Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando continuidade à análise das informações direto na fonte sobre o município do teu concurso, o município de Piracuruca, no Piauí. Então, você, amigo concurseiro, que vai fazer o concurso de Piracuruca, no Piauí, esta videoaula é para você. É nossa quinta videoaula, nossa última videoaula do curso de Conhecimentos Locais sobre o município de Piracuruca, abordando informações relevantes, aquelas informações que são recorrentes e que caem com uma certa frequência nas provas de concursos de prefeituras municipais. Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos ao que nos interessa. Se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Piracuruca. Então vamos aí, os dados das características do município de Piracuruca que nós encontramos aqui no Ministério das Minas e Energia, né? Nós temos aqui o panorama do município de Piracuruca. Algumas das informações que nós iremos abordar hoje são informações que nós já até falamos em outras fontes, lá na Fundação CEPRO, que nós falamos também em dados do IBGE, e vamos trazer informações que ainda não falamos, informações novas, inéditas, nesta videoaula de hoje. Claro que inéditas para você que está assistindo a videoaula e que ainda não adquiriu o nosso material em PDF, porque lá no material em PDF a gente fez um pequeno resumo também com base nesta fonte de hoje. Então nós temos aqui que o município está localizado na microrregião do litoral piauiense, compreendendo uma área irregular de 2.125 km², tendo como limite os municípios de Cocal e Caraúba do Piauí ao norte. Ao sul nós temos com Brasileira, Batalha e São João da Fronteira. A oeste nós temos Batalha, São José do Divino e Caraúbas do Piauí. E a leste nós temos o município nós temos os municípios do estado do Ceará. Nós temos também o município de Cocal dos Alves e São João da Fronteira. Então, esses são os municípios que fazem fronteira com o município de Piracuruca, no Piauí. Nós já falamos sobre esses municípios, então nós não vamos aí perder muito tempo dialogando sobre estas informações. Em relação à sede do município, as coordenadas geográficas está aí a 3 graus 55 minutos e 41 segundos de latitude, sul, e a 40 graus 42 33 segundos de longitude oeste de Greenwich. Distância da capital Teresina, 196 quilômetros de distância, né? Então a distância em média, a gente pode até arredondar para 200 quilômetros. Mas lembre aí, a distância exata 196 quilômetros. Então essas informações que a gente acabou de abordar com vocês são informações que a gente já falou em outras aulas, mas não custa nada a gente reforçar, a gente repetir. Uma das formas didáticas de você aprender, de você interiorizar, de você memorizar e se familiarizar com uma informação é você repetir várias vezes esta informação. Por isso eu sempre digo para você, amigo concurseiro, que quer assistir as videoaulas do PES Concurso de forma ilimitada, todas as videoaulas liberadas, é simples, você se torna membro deste canal e você vai ter acesso ilimitado a todas as videoaulas do PES Concurso. Uma outra forma para ter acesso ilimitado às videoaulas do curso de Piracuruca é matriculando-se, que aí você vai ter acesso ao PDF e vai ter acesso também as videoaulas. Lembrando que no caso de Piracuruca, nós temos também questões sobre a lei orgânica. Nós temos lá o link de acesso à lei orgânica do município de Piracuruca e temos questões, mais de 100 questões sobre a lei orgânica do município de Piracuruca. Esse tópico de aspectos socioeconômicos, aqui nesta fonte, nós não vamos analisar, por uma razão bem simples. Os dados socioeconômicos abordados aqui tem base no censo de 2010 e censos anteriores a 2022. Então, você vai ficar com os dados socioeconômicos que nós já abordamos nas videoaulas que teve como base a análise do site do IBGE. Os dados do IBGE atualizados 2022, 2023, 2024, os dados do IBGE são mais recentes. Então, aqui nesta fonte nós não vamos abordar
aspectos socioeconômicos. O que nós iremos abordar aqui? Iremos tentar abordar com vocês os aspectos fisiográficos, né? Esses aspectos fisiográficos, eles são relevantes e eles caem com uma certa frequência lá na tua prova de concurso. Alguns desses aspectos fisiográficos nós já abordamos lá da Fundação CEPRO, mas não custa nada nós reforçarmos essas informações com vocês. Então, as condições climáticas do município de Piracuruca, nós temos aí a altitude da sede do município, cerca de 60 metros acima do nível do mar. Apresentam temperaturas mínimas entre 26 graus Celsius e máxima de 38 graus Celsius, com clima quente tropical. Esta informação é muito relevante e ela cai com uma certa frequência lá na tua prova de concurso. Então, o clima de Piracuruca é quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida em regime equatorial marítimo com isoietas anuais entre 800 e 1.600 milímetros. Essa é a precipitação do município, precipitação pluviométrica, precipitação de chuva no município de Piracuruca. Cerca de 5 a 6 meses com mais chuvosos e um período restante do ano de estação de seca. Então você tem mais ou menos a metade do ano chuvosa e a outra metade menos chuvosa. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril. Então pode ser que apareça lá na tua prova de concurso uma pergunta referente quais são os meses mais chuvosos, quais são os meses onde você tem uma maior umidade no município de Piracuruca. Esses meses são os meses de fevereiro, março e abril. Os solos no município estão representados por vários. Nós temos aqui os planossolos, os eutróficos, os solódicos e não solódicos, fraco e moderado, textura média, fase pedregosa e não pedregosa, com caatinga e xerófila, né, associada aos solos aí hidromórficos, gleisados, os solos aluviais, os áliços, os distróficos, os eutróficos, de texturas indiscriminadas. Eu acredito que em relação aos solos, por ter essa variedade, essa diversidade de solos, acho que raramente vai ser abordado questões sobre estes solos. Mas isso aqui é uma impressão que eu tenho, né? Isso por conta da minha experiência analisando provas de concurso. O cara que elabora a questão da banca do teu concurso, ele não quer que a questão dele seja questionada. Ele não quer que haja anulação da questão. Para você entender, quem elabora a questão ganha por número de questões elaboradas e ganha por questões que caem no concurso. Essas questões que caem no concurso, caso elas sejam anuladas, normalmente elas não são remuneradas. Então, o cara que elabora a prova do teu concurso, ele tende a procurar questões que são mais simples, ou simples no sentido de que são mais claras, mais objetivas, de difícil questionamento. Então, as formas de relevo da região em apreço apreendem aí principalmente superfícies tabulares elaboradas, as chapadas baixas. Agora aqui eu peço a você que tenha uma atenção. Essa característica do relevo de Piracuruca, caracterizada como chapadas baixas, eu quero que você relembre. Relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 e 250 metros. Aqui ele coloca a referência de onde traz essas informações. Então, estas informações sobre o relevo, eu acho que são bem mais recorrentes do que as informações que possam aparecer sobre os tipos de solo. Porque além das variedades de solos que nós temos no município de Piracuruca, né, nós temos também uma dificuldade de assimilação dessas tipologias de solo. Em relação ao relevo, não, você já tem aí uma caracterização até um tanto quanto mais vulgar ou mais popular.
as chapadas baixas, que é o termo utilizado para designar estas regiões aqui de Piracuruca. Em relação à geologia, a geologia do município de Piracuruca, nós temos as unidades geológicas dominantes no âmbito do município, limitam-se às coberturas sedimentares, em seguida descritas. Os sedimentos mais recentes compreendem os denominados depósitos colúvio-eluviais, cujos constituintes são areia, argila, cascalho. Então, a principal formação geológica ou a principal característica geológica são justamente essas coberturas sedimentares descritas em sedimentos mais recentemente, compreendem aí os depósitos colúvio-eluviais. Então a gente não pode esquecer dessas características e ele vai falar das formações, né, que reúnem esses critérios. Raramente ele vai falar sobre todas as formações que compõem a geologia do município de Piracuruca. Mas aqui nós temos um esboço geológico e nesse esboço geológico ele coloca as principais unidades geológicas, que aí nós temos o que ele coloca como predominante, que são os depósitos colúvio-eluviais. Nós temos aí a formação Sardinha, a formação Cabeças, a formação Pimenteiras e o grupo Serra Grande. Então essas são as principais unidades geológicas que nós encontramos no município de Piracuruca. Em relação às águas superficiais, nós temos os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí, estão representados pela bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, o município de Piracuruca, ele pertence à bacia hidrográfica do Parnaíba. Nós temos também o rio aqui, Parnaíba, possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados justamente de Teresina são presentes e suprimidos as águas pluviais, subterrâneas, depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. Então, o principal rio do Nordeste é o São Francisco, o segundo mais importante é o rio Parnaíba. Agora, em relação a esse dado sobre as águas superficiais, a informação mais relevante é a bacia hidrográfica a qual pertence o município de Piracuruca. Piracuruca pertence à bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Uma informação que é relevante e eu peço a você que memorize é em relação aos principais cursos d'água que nós encontramos em Piracuruca. Esse aqui eu vou pedir que memorize. Inclusive, no último concurso da banca do teu concurso, que foi realizado em Passagem Franca, tinha questões para analisar estas informações. Ele falava lá sobre os cursos hídricos ou os rios e riachos que drenam o município de Passagem Franca. Então aqui é provável que ele pergunte também sobre os principais cursos d'água que drenam o município de Piracuruca, e aí nós temos o principal deles, que é o rio Piracuruca, Jacaraí e o rio Catarina. Não esqueça do nome desses três rios: rio Piracuruca, rio Jacaraí e o rio Catarina. Falou de recursos hídricos no município de Piracuruca, lembre do rio Piracuruca, o Jacaraí e o Catarina. É comum que você lembre do rio Piracuruca. Eu acho que dificilmente alguém vai deixar de lembrar do rio Piracuruca, mas em relação aos outros rios, pode ser que você não lembre. Então, lembre aí, rio Piracuruca, Jacaraí e Catarina são os recursos hídricos do município de Piracuruca. Águas subterrâneas. O município de Piracuruca pode se distinguir em 3 domínios hidrogeológicos distintos. Nós temos rochas sedimentares, temos o basalto da formação Sardinha e temos os depósitos colúvio-eluviais. Lembrando lá das unidades geológicas, provavelmente você vai lembrar também desses domínios hidrogeológicos. É provável que ele pergunte sobre esses domínios hidrogeológicos. Não acredito que ele vá mais adiante perguntando como é que é a formação desses domínios, mas é provável que ele
pergunte ou que ele aborde lá nas questões referentes aos domínios hidrogeológicos. Então, falou de domínios hidrogeológicos no município de Piracuruca, não esqueça das rochas sedimentares, dos basaltos da formação Sardinha e os colúvio-eluviais, ou seja, 3 domínios hidrogeológico, né? São 3 domínios hidrogeológicos no município de Piracuruca, ok? Então, gente, esta é a nossa última aula abordando informações sobre o município do teu concurso que nós acreditamos vai aparecer lá na tua prova de concurso. A gente fica por aqui, sempre encerramos nossas aulas ofertando a você o nosso material em PDF. No caso de Piracuruca, nós temos o curso de conhecimentos locais de Piracuruca com 5 videoaulas, as videoaulas aí em média de entre 14 e 20 minutos de aula, direto ao ponto, e as questões sobre Piracuruca, mais de 100 questões só sobre o município e outras mais 150 questões sobre a lei orgânica do município. É importante você responder o máximo de questões possíveis para que você não seja pego de surpresa lá no dia da tua prova de concurso. Então, se você se interessar pelos nossos materiais, nós temos aqui o QR Code, você fala com o nosso atendimento e na descrição desse vídeo já vai ter o link direto para o curso, para você se matricular, para você adquirir. Uma outra forma de você ter acesso a todas as videoaulas, porque você vai estar tendo acesso a essa última videoaula por um tempo determinado, eu acho que ela vai ficar liberada aí, eu acho que até quarta-feira, esta videoaula, mas neste momento só está tendo esta videoaula. Então você poderá ter acesso a ela até o dia da prova, se tornando membro deste canal, ou, claro, se matriculando no curso de conhecimentos locais sobre o município de Piracuruca. Para ser membro, tem um botão Seja Membro, é bem facinho. Caso você não queira as questões, você pode apenas se tornar membro, e se tornando membro do PES Concurso, você vai ter acesso a todas as videoaulas do canal, de forma ilimitada, para assistir quantas vezes você quiser. Então encerramos por aqui, já estamos firulando demais. Se interessou pelo nosso material, entre em contato ou no link da descrição e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.